Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo que vamos fazer o encontre você de bom humor e você queira aprender do Senhor de verdade, porque o que vamos falar aqui é a genuína palavra de Deus, como ela é. E o título hoje é Obediência à Palavra. Temos que obedecer a palavra de Deus. E para obedecermos a palavra de Deus, precisamos conhecê-la de verdade. Senão, como vou obedecer aquilo que não conhecemos? Vamos começar no capítulo 5, versículo 39 e 40 de João. Nós vamos passar por muitos versículos bonitos da Bíblia, que as pessoas pensam que só o capítulo 5 e 49, 5, 39 de João, é que Deus mandou que o homem examinasse. Não é assim. A palavra é toda para o homem realmente examinar, meditar nela todos os dias. Amém? No 5:39, João diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. São elas que de mim testificam. No 40 diz: e não quereis vir a mim para teres vida. O que ele estava dizendo? Não quereis examinar aquilo que eu vos escrevi para vocês ter vida? O conhecimento de Deus é muito grande, irmão. Então o homem precisa realmente examinar a palavra de Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus estava falando com os saduceus, que acreditavam que não havia ressurreição, que não havia isso ou aquilo. Não é, irmãos? E ele falou uma coisa muito séria para eles. Falou para eles assim: vocês estão errados em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O homem está errado somente em não conhecer as Escrituras. Ele já está errado. Isso no capítulo 22 e versículo 29 de Mateus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, as coisas vai chegando a um consenso para o homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 11 e 12, que diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se as coisas não eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e muitos, e não poucos varões. Creram muitos porque examinaram a palavra de Deus, aí eles creram na palavra de Deus. Eles foram nobres porque examinaram se as coisas eram assim. O homem prega todo dia, diz que a palavra de Deus é nova. Quando você fala uma coisa nova para o homem, é novo sim. Conhecer Jesus, ele renova a cada manhã a palavra de Deus. E o homem não quer dar ouvido, e a palavra realmente é nova, não que esteja mudada. O homem não pode mudar a palavra de Deus, nem que ele queira. Deus cuida, zela da sua palavra. E foi assim com todos. A palavra de Deus foi escrita por 40 autores. Cada um escreveu em uma época. Uns eram médicos. A classe social era muito diversificada. Uns eram médicos. Um era médico, Lucas. Amós, vaqueiro. Mateus, cobrador de imposto. Pedro, João, Tiago. Eram homens pescadores. Era diversificado para completar a palavra de Deus. Deus não chamou sábios, não. Chamou homens para se aperfeiçoarem. E eles aperfeiçoaram, porque Jesus os ensinou a eles daquela forma. Por isso, tirou a possibilidade dos grandes conhecerem. Porque Jesus disse em João capítulo 9 e versículo... João capítulo 9, versículo 39, isso, fala que eu vim a esse mundo para juízo, para aqueles que veem, para os que não veem, sejam cegos. Os que veem, tem que ler o que está aqui escrito. Para aqueles que não vejam, vejam, e os que vejam, sejam cegos. Então ele estava curando um cego de nascença, e eles preocupados com aquilo. Falou que os fariseus eram também cegos, né, irmão? Em Josué capítulo 1, versículo 8, nós estamos falando
do examinar a palavra de Deus. Josué, capítulo 1 e versículo 8. A palavra de Deus eu quero ler como está escrito, que é melhor para mim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você examinar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, Deus está contigo. E assim são todas as coisas, irmãos. E lá no capítulo 1 de Salmos 1, versículo 2, fala para o homem meditar na palavra de Deus dia e noite para ser próspero. Então não é só João 5,39 que Deus mandou que o homem examinasse a Escritura. Mandou que ele meditasse de dia e de noite na sua palavra. Mateus 9,13. Mateus 9,13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores a arrependimento. Veio aperfeiçoar os homens, veio ensinar ao homem. Irmãos, o homem tem que ir até onde está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo fala assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O homem às vezes vai além do que está escrito por arrogância dele próprio, mas a palavra de Deus não precisa de ajuda. A palavra de Deus é muito perfeita. Ela é como o Salmo 12, versículo 6, como prata refinada 7 vezes em forno de barro, refinada, purificada, especificada, perfeita. O caminho de Deus é perfeito, não precisa de interferência do homem. A palavra de Deus é apta para ensinar, para fazer tudo que o homem precisa, para dar vida ao homem. Em Oséias 6,6, fala-se: misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quem conhece a Deus é melhor do que o holocausto que se queimava no Velho Testamento. Conhecer a Deus é melhor do que isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é assim. A palavra de Deus, Oséias, capítulo 6, versículo 3, manda conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é assim a palavra de Deus? Então vamos lá, irmão, ver se nós consigamos encaixar alguma coisa que o homem vai melhorar os seus conhecimentos. Em Êxodo capítulo 15 e versículo 23, Êxodo capítulo 15 e versículo 26, Êxodo 15, 26, a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 26, a palavra de Deus é toda perfeita, irmãos. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O homem está doente porque não examinou a palavra de Deus, não entendeu a vida que Jesus quer nos dar. A vida é além da morte, a vida mata a morte, a vida passa por cima disso. Aqui é só um tempo de viver poucos, irmãos, pouco tempo. Passamos aqui e vamos viver uma eternidade. Talvez nós trocamos essa vida aqui
por uma eternidade. E aqui é um pedacinho da história. Em Marcos 16, 17 e 18, também diz coisa muito boa. Marcos 16, 17 e 18, sobre a enfermidade, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Embeba-se da palavra de Deus e confia nela, porque tudo dela vai se cumprir, irmão. E tudo realmente se cumpre. E o homem não percebe nessa balada aí o que é. Em Levítico, irmãos, capítulo 19, Êxodo 19, 5 e 6, Êxodo 19, 5 e 6. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós sereis o reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, se guardar os estatutos. Mas para você guardar os estatutos, irmãos, você tem que realmente examinar aquilo que você está guardando, para você não guardar coisas erradas. Não é verdade? Em Provérbio 36, fala para você não acrescentar a palavra de Deus em nada. Não acrescentar em nada a palavra de Deus, para você não ser achado mentiroso. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, também fala: não aumente, nem diminui dessa palavra. Antes, fica nela como ela é. Números, capítulo 11, e versículo 23, irmãos. São estudos, irmãos, perfeitos. Números 11, 23, irmãos. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Faz prova do Senhor, irmãos. Examina a palavra de Deus e confia nele, porque a palavra dele acontece, irmão, de verdade. Ainda em Números 23, 19... Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus confirma a sua palavra, irmão. Vamos continuar. Josué 21, 45, irmãos. A palavra de Deus é um centro de sabedoria, irmão, de entendimento. Josué, capítulo 21, 45, irmãos. Diz assim, irmãos: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E o homem hoje põe a mão nos enfermos e não os curam, porque está faltando conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, irmãos. E a palavra do Senhor verdadeiramente é vida, irmãos.
E o estudar, o examinar a palavra de Deus é muito perfeito, irmãos. Mas tem que examinar como ela é. Hoje eu vou deixar um versículo para que os irmãos prestem bem atenção como se lê a palavra de Deus. Para conhecer as Escrituras de verdade, Jesus falou aos judeus que acreditavam nele, capítulo 8, versículo 31. No 32 fala para conhecer a verdade, mas no 31 fala, Jesus disse aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Mas é se permanecer meditando na palavra de Deus. Meditar, irmãos, na cama, onde você estiver, você está meditando, pensando naquilo que o Senhor pode fazer a você. E como é a palavra de Deus? A palavra de Deus é muito perfeita. Em Jeremias, capítulo 9, e versículo 23 e 24, irmãos. É preciso, irmãos, os homens entenderem a palavra de Deus de verdade, irmãos. E eu vou dar uma dica. O homem precisa permanecer na palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico, nem o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. O Senhor agrada que você o conheça, irmão. E é por causa disso que é assim a palavra de Deus. Muito bonita, muito perfeita. No Salmo 119, e versículo 91, irmãos, eu falei que todas as palavras se cumprem. No Salmo 119, versículo 91, Salmo 119 e versículo 91. É tão bonita, irmãos, que é preciso de paciência para aprender. Está escrito assim: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Tudo obedece a Deus. O sol obedece, não muda. A única coisa que não obedece a Deus, que ele criou, que não obedece, é o homem, porque ele deu ao homem um tal de livre-arbítrio, livre vontade. Aí o homem acha que pode desobedecer a palavra de Deus. Por causa disso, irá pagar um preço muito alto, porque não examinou a palavra de Deus para haver nele conhecimento. E é preciso ter conhecimento. Conhecer a Deus é uma maravilha. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, como ela é. E para conhecer a sua palavra, como eu disse que deixaria um versículo para que o homem meditasse no que está escrito. Porque se você não meditar daquela forma, as pessoas leem a Bíblia como um jornal. E não é assim. Eu vou deixar o versículo para que eu possa encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito grande. E em outra oportunidade farei outro. Em Isaías, capítulo 28, e versículo 13, irmãos. Aí você vai começar a aprender a palavra de Deus. Se você der crédito àquilo que está escrito, irmão. É o último versículo que eu deixo hoje para vocês. Isaías 28, 13, está escrito assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. A palavra do Senhor é um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás, se quebrante, se enlace e seja preso. No versículo seguinte, 14, ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém.
A palavra do Senhor não é para ser examinada como o homem quer. É como ela é. Mandou examinar e examinando, descobrir isso aqui. A palavra do Senhor é um pouco aqui e um pouco ali. São as chaves bíblicas que o homem precisa descobrir. E só se descobre se você tiver um professor por excelência, chamado Jesus Cristo. Esse ensina todas as coisas. Jesus nos ensinou. E eu estou passando a você a chave do conhecimento. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que você possa querer examinar esses versículos. Então, o último versículo, irmãos, é que é versículo por versículo, é um pouco aqui, um pouco ali. Não é aquele amontoado que o homem queira. Texto e contexto não está no mesmo lugar. O escritor da Bíblia foi um só, porém 40 autores. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.